Então, novamente, hoje é 24 de outubro, estamos dando início ao curso de textos jurídicos com a professora Jael. É uma alegria muito grande poder receber você e sem muitas delongas, nós já vamos dar início. Eu agradeço a presença da equipe de intérpretes, que é composta pela Fabiana, pelo Samuel, pela Vitória Tassara, todos integrantes de projetos relacionados ao TIUSJUR e também ao Núcleo de Pesquisa Intertrads, que é o núcleo de pesquisas em tradução e interpretação de línguas de sinais e vocais aqui na UFSC. Então, contando um pouquinho para vocês, né, acho que todo mundo já me conhece, mas eu não me apresentei. Eu sou a professora Silvana, meu sinal é esse. Essa ideia, esse projeto, ele surge de um diálogo muito intenso que a gente tem tido, né, com a professora Jael, também com a pesquisa de mestrado do Samuel. Então, é um espaço extremamente importante de formação que a gente fornece nesse momento. E sem muitas delongas, nós estamos numa equipe reduzida, então eu já vou passar diretamente a palavra à professora Jael, que é professora da Universidade Federal de Pelotas, né? É uma grande pesquisadora, estudiosa, extensionista, e mais uma série de outras identidades. O currículo é extenso, tem colaborado profundamente no âmbito conceitual, empírico, profissional, na temática dos direitos linguísticos, né? Então, é uma alegria muito grande mesmo poder te receber, Jael. A palavra é com você. Eu não vou, nesse primeiro momento, eu estou responsável aqui por receber as pessoas que estão na fila de espera, porque somente as pessoas que tiveram link, que tiveram homologadas, é que vão participar do minicurso. Ele não é um minicurso aberto, tá bom, gente? Então, Jael, é com você, fique muito à vontade e qualquer coisa eu estou aqui nos bastidores, tá bem? Obrigada, Sil. Boa noite para todo mundo. Renovar os agradecimentos, né, pela iniciativa do TIUSJUR de nos colocar em diálogo sobre isso, né, que a gente vem conversando, sobre a importância de pensar os textos jurídicos na formação de tradutores e intérpretes de Libras português. Hoje eu vou me ater a aspectos bem introdutórios dessa temática que é mais ampla, né, já dando um spoiler da proposta do TIUSJUR de expandir e, ao mesmo tempo, aprofundar várias das temáticas e vários dos temas de que a gente vai falar hoje de noite, né? Então, eu estou assumindo que vários de nós, hoje à noite, temos interesses em comuns e, principalmente, né, que vários de nós trabalhamos com tradução e interpretação de no par linguístico Libras-português. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês de que lugar que eu falo, né, especificamente. Como a Sil falou, eu trabalho na Universidade Federal de Pelotas, aqui na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E todas as minhas ações de ensino, pesquisa e extensão, elas são voltadas a interfaces entre a linguística e o direito, né, nesse grupo de pesquisa que chama Letras de Lei, né, um grupo de pesquisa, em que a gente desenvolve ações não só de pesquisa, mas de ensino, de extensão, nas interfaces possíveis entre os estudos da linguagem e os estudos jurídicos, né. E a parceria com o TIUSJUR vem já de algum tempo. Eu e a Silvana, a gente tem conversado, participado de bancas juntas, e como eu falei antes, tenho aprendido muito, né, porque eu tenho o eixo condutor das minhas ações na universidade hoje em dia tem sido o tema dos direitos linguísticos e dos deveres linguísticos, né, que não são exatamente o foco da nossa fala de hoje, né, mas que justificam essa preocupação, de algum modo, de, entre aspas, acessibilizar a linguagem jurídica, né, as formas de comunicação do direito a pessoas que têm realidades distintas daquela que se espera no Estado brasileiro, que é
realidade linguística de pessoas ouvintes, falantes de língua portuguesa como língua materna, né? E que, de algum modo, façam parte aí de grupos ou de grupos sociais de uma certa... que ocupam uma certa hegemonia, né, diante de outras. Então, os projetos que atualmente eu desenvolvo na universidade, eu trago 3 aqui para explicar para vocês de onde vem, então, essa parceria entre o Letras de Lei e o TILJUR. Tem um projeto de extensão, que é Direitos Linguísticos, Universidade e Políticas Públicas. Ele é voltado justamente a colocar a universidade à disposição, né, ou em parceria de órgãos públicos para, de algum modo, sensibilizar agentes públicos sobre a importância de que se respeitem os direitos linguísticos das pessoas no geral, né? Então, eu pessoalmente trabalho mais, historicamente sempre trabalhei mais com pessoas migrantes, né? Mas tudo que a gente vem conversando sobre a existência de direitos linguísticos afeta, como eu falei anteriormente, outras pessoas, outras comunidades que não se encaixam nesse imaginário de falante que atravessa aí o nosso Estado brasileiro, né? Então, nesse projeto, né, que tem o nome Pangeia, vocês podem procurar no Instagram pelo nome Pangeia Linguística e vão encontrar lá informações sobre direitos linguísticos. Nesse caso, no início do projeto, era bem voltado para pessoas migrantes, né? E pensando justamente o papel social que a universidade desempenha na promoção de direitos linguísticos no que diz respeito à implementação de políticas públicas, né? Então, políticas públicas em diferentes áreas, relacionadas a diferentes direitos, precisam conceber a ideia de que acessibilizar a comunicação é, de algum modo, um direito linguístico humano que deve ser perseguido, né? Também relacionado a isso, então vocês vejam que o Pangeia tem essa vocação de colocar a universidade em contato com o setor público, né? Um outro projeto que a gente desenvolve também, um projeto de extensão, chama Plávida Pública. Nesse caso, o nosso objetivo é ensinar português como língua adicional para migrantes, com foco no acesso a direitos e a serviços públicos, né? Esse caso aqui, esse projeto, ele tem alguma interface com os interesses dessa nossa breve aula aqui hoje, que é para falar sobre textos jurídicos na formação de tradutor e intérprete de Libras, principalmente porque tem a ver com uma vontade do projeto de ensinar português para migrantes com foco no acesso a direitos, né? Então, muito do TILJUR, muito da prática do TILJUR tem a ver com acesso a um direito, né, que é o acesso à justiça ou ao sistema de justiça. E no Plávida Pública, especificamente, assim como no Pangeia, a gente também tem essa preocupação de algum modo, promover a garantia do acesso a serviços públicos no que diz respeito à linguagem para pessoas que têm outra posição diante da língua portuguesa que não aquela que eu falei anteriormente, né? E um outro projeto também na interface entre direito e linguística, né, ou entre os estudos da linguagem e os estudos jurídicos, é mais voltado para esse projeto aqui, mais ainda em pesquisa, né? Então os 2 anteriores são projetos de extensão. Esse terceiro, que é diretamente relacionado ao que a gente vai falar aqui hoje, é preocupado com o modo como os textos jurídicos aparecem no ensino de português como língua materna e como língua adicional. Eu vou, em algum momento da minha fala, eu vou mostrar, não sei, depois eu queria até ouvir de vocês, através do chat, quais são os nossos repertórios, os nossos trajetos de formação, porque eu vou mostrar para vocês que professores de português, entre os quais eu me incluo hoje, são, de algum modo, aos professores de português é atribuída a função de ensinar textos jurídicos nas salas de aula de língua portuguesa como língua materna, no ensino fundamental no ensino fundamental e no ensino médio, né, na educação básica. E uma pergunta que a gente começa a se fazer, então, seja para os professores de português, seja para tradutores e intérpretes
de Libras, português ou outros pares linguísticos, o quanto que na nossa formação, né, na área das letras e da linguística, a gente tem exposição, quanto que a gente é ensinado a trabalhar com textos jurídicos, né? Então, e isso tem relação direta com o que a gente vai falar aqui hoje, né, sobre esses textos jurídicos na nossa prática, como professor de português, como tradutor, como intérprete, os textos jurídicos aparecem. E aí a pergunta que a gente se faz é a seguinte: será que a gente tem formação para trabalhar com esses textos jurídicos, seja ensinando eles em atividades de escrita, numa aula de português como língua materna, seja na prática profissional como tradutor e intérprete, por exemplo. Tá? Então, vocês vejam por aí já o quanto que essas ações todas estão diretamente posicionadas na interface entre a linguística e o direito, né? Hoje, a minha missão aqui, eu falo mais de direito do que de linguística, né? Então, vocês vão me ouvir falar mais sobre o direito brasileiro, muito brevemente, né? E aí o Samuel, que está dividindo tela comigo, fazendo minha interpretação, sabe o quanto que de cada coisa que eu vou falar aqui deverá ser pensada um mini curso, uma oficina própria, né? Então, todos esses temas vão exigir da parceria aí do Letras de Lei com o Tio Jur, planejar ações específicas para aprofundar cada um dos pontos. Então, hoje eu serei mais jurista do que das letras e da linguística. Muito embora eu já queria começar a convencê-los desde agora que tudo de que a gente vai falar hoje à noite tem a ver com os direitos linguísticos das pessoas surdas no Brasil, né? Então, quando a gente fala da importância de o tradutor ou o intérprete saber do que se trata um boletim de ocorrência, por exemplo, para poder fazer a tradução desse documento, ou então uma interpretação numa situação de delegacia de polícia, a gente está falando da promoção de direitos linguísticos de pessoas surdas, né? Muito embora eu vá falar muito incidentalmente apenas de direitos linguísticos hoje de noite. Tá? Então, em alguma outra noite, a gente pode falar só sobre direitos linguísticos de pessoas surdas no acesso à justiça, por exemplo, ou aos sistemas de justiça. Não é exatamente o foco da nossa noite daqui de hoje, tá bem? Bom, então, como eu falei, eu vou falar muito sobre direito, e aí eu volto aqui um pouquinho para mostrar para vocês que esse projeto Plávida Pública, ele tem uma premissa, se vocês perceberem, né? Que o acesso a direitos e a serviços públicos tem a ver com vida pública. Então, vocês que se inscreveram nesse curso do Tio Jur, pensando em tradução e interpretação Libras-português em situações que tenham a ver com o direito, né? E aí eu quero iniciar mostrando para vocês algo que eu já adiantei, que essa vida pública, para a gente que trabalha com formação de professores de português, né, e a gente pode pensar o quanto que existem essas relações entre quem se forma para dar aula no ensino de língua e acaba trabalhando com tradução e interpretação de alguns pares linguísticos, né, inclusive Libras-português, que a Base Nacional Comum Curricular, que determina aí o que a gente vai ensinar a língua portuguesa na escola, ela fala, então, que esse campo de atuação da vida pública, ele contempla justamente textos normativos, legais e jurídicos que regulam a convivência em sociedade, né? E aí vem a pergunta que eu falava anteriormente, será que, a gente precisa... O tradutor e intérprete precisa dominar textos normativos, legais e jurídicos. O professor de português precisa ensinar textos normativos, legais e jurídicos. E aí a nossa pergunta, que é algo que a gente começa a responder nessa primeira aula, dessa série de momentos que a gente vai ter para conversar sobre isso, o que são, afinal, textos normativos, legais e jurídicos? Será que são a mesma coisa? Será que a gente deve como profissionais dos estudos da linguagem, como profissionais da linguagem, né? Eu, pesquisadora no campo das políticas linguísticas e do discurso, que trabalho com direitos linguísticos, vocês, tradutores e intérpretes, professores de língua portuguesa da educação básica, será que nós sabemos o que são textos normativos, legais e jurídicos? Então, essa é a nossa pergunta,
é um pouco disso de que eu vou falar hoje aqui com vocês, tá bem? Bom, sendo assim, a primeira pergunta que a gente se faz é o que é o direito, né? Então, a gente pode pensar no direito de vários modos, né? O que eu vou trazer para cá hoje é uma perspectiva, pessoal, e aí vocês já me perdoem, muito dogmática do direito, muito positivista do direito. Então, justamente, mas isso só tem lugar porque a gente está num curso introdutório, certo? Então, quando eu apresento o direito para vocês dizendo que o direito é o conjunto de normas que regulam a vida em sociedade, eu estou trazendo para vocês uma perspectiva muito positivista, que diz que o direito é norma, tá? E essa é a perspectiva que está no nosso senso comum. Ao longo, a gente vai ter outras oportunidades de seguir conversando sobre isso em outras noites, a gente vai ver que existem perspectivas muito menos positivistas do direito, que não vão ver o direito necessariamente como norma, como instituição, né? Vão pensar o direito como garantias que não necessariamente precisam estar regulamentadas, que precisam estar na letra de uma lei, que precisam estar num documento escrito, né? Mas hoje, para a gente começar no nosso primeiro curso, a gente vai pensar que o direito é um conjunto de normas que criam direitos e deveres dos indivíduos, tá? Então, essa, de novo, é uma perspectiva bem positivista, tá? E para que, então, que na nossa sociedade a gente precisa do direito? Na nossa ordem vigente, a gente precisa do direito porque é pelo direito que se assegura a justiça, a ordem e a resolução de conflitos. Então, nessa perspectiva, para que haja justiça, para que haja ordem, para que os conflitos sejam resolvidos, a gente precisa de uma ordem jurídica, né? E é essa ordem jurídica que é o objeto do direito. E aí vocês, mais ou menos vinculados ao direito, com mais ou menos experiência no campo jurídico, a gente mais ou menos sabe o que o direito é, né? Então, hoje em dia, cada vez mais a gente fala de vou procurar os meus direitos, esse é o meu direito. Digamos que o direito tem ocupado cada vez mais as nossas conversas do dia a dia, né? O direito, hoje em dia, faz parte do nosso cotidiano, né? A gente tem vivido numa sociedade que cada vez mais conhece e reivindica seus direitos, né? Claro que do ponto de vista teórico, a gente pode inclusive questionar isso, né? Pensar se em outros contextos a gente de fato precisa se submeter a essa ordem jurídica positivista, né? Que precisa da norma regulamentada, ou se a gente pode pensar em perspectivas mais plurais, mais pluralistas, que concebam outras formas de organização não necessariamente regidas por uma lei, não necessariamente regidas por uma norma, tá bem? Bom, indo adiante, nesse sentido, bem dogmático do direito, tá bem? Então, bem positivista, com isso eu quero dizer tradicional, tá? A gente pode pensar quais são as funções do direito. Primeiro, regular a nossa vida em sociedade. Vários de nós conhecemos aquele jargão, né, que o direito de um começa, ou melhor, o direito de um termina quando começa o direito de outro. Então, por que a gente vive numa sociedade em que as pessoas, em tese, são livres e iguais, a gente precisa de algum mecanismo que regule a conduta humana, né? Então, para que, em tese, não se viva numa sociedade de barbárie, a gente precisa de uma ordem normativa decidida pelo Estado, que é quem tem o poder sobre esse direito, e a ordem vai regular a vida em sociedade. Quando dá problema, também é o direito que vai resolver esses conflitos, né? Então, o direito existe, por exemplo, no caso da nossa vida num condomínio, né? Existe um direito que vai dizer qual é a hora do dia em que a gente deve parar de fazer barulho e a hora do dia seguinte que a gente pode voltar a fazer barulho. Então, o direito, nesse caso, o direito civil, vai estabelecer normas de convivência, né? E isso eu estou falando, o Código Civil já diz isso, mas a gente pode falar até de uma convenção de condomínio, né? Que também é jurídica, apesar de não estar numa lei.
Quando dá errado, ou seja, quando os indivíduos de algum modo extrapolam esses direitos e não cumprem os seus deveres, também é através do direito que a gente resolve os conflitos, né? Então, o direito, além de regular a conduta humana, estabelece regras de convivência, ele vai resolver os conflitos para, então, proteger os direitos dos cidadãos. Tá? Uma coisa que eu quero já falar desde agora, para colocar uma pulguinha atrás da nossa orelha, que é para essa noite de hoje e para outras tantas que a gente vai ter ao longo desse processo aí de a gente falar sobre textos jurídicos na formação de tradutor, intérprete, Libras português, é o seguinte: quem que a gente considera no nosso ordenamento jurídico cidadão? Será que todas as pessoas são protegidas por esse direito tradicional, positivista, de que eu falei agora? Isso para nós, pessoal, é fundamental para a gente chegar ao final desse longo processo de formação promovido aqui pelo tio Júlio e pensar, opa, pode ser que o direito não coloque todo mundo na mesma posição enquanto cidadão. Existem cidadãos e cidadãos, ou seja, há diferenças materiais, há diferenças práticas entre as pessoas que são protegidas pelo ordenamento jurídico. Posso dar um exemplo para vocês imediatamente? Salvo as exceções, né, o nosso direito prevê que as pessoas que de algum modo vão buscar o direito, são pessoas que falam a língua portuguesa, pessoas ouvintes, oralizadas e alfabetizadas. Aí a pergunta que eu faço para vocês é, será que o direito, nesse caso, não está apagando um conjunto de outras pessoas que não se encaixam nessa realidade que eu acabei de falar aqui? Então, estou trazendo essa pergunta, pessoal, para ficar atrás, né, da nossa orelha, como uma provocação para a gente pensar ao longo de várias outras aulas que a gente vai ter e outras oficinas e cursos que a gente vai ter em relação a essa temática, tá bem? Bom, ainda adiante, vocês sabem que o direito brasileiro o direito tem um documento muito importante, que a maioria de nós conhece, que é a Constituição Federal, né, a Constituição de 1988, e para a gente que trabalha com direitos linguísticos, né, para a gente entender, afinal de contas, que textos são esses que têm essa linguagem jurídica, por onde esses textos andam no sistema de justiça, né? Então, tem vários caminhos que a gente pode pensar, né? Tem várias formas que eu poderia usar para apresentar para vocês a quantidade diferente e a quantidade e a qualidade dos diferentes gêneros textuais que aparecem no mundo do direito. Tá? Qual foi a decisão que eu tomei, pessoal? Apresentar para vocês os gêneros textuais, então esses textos que aparecem, né, esses diferentes documentos que aparecem no mundo do direito, por órgão do sistema de justiça. Por quê? Por que por órgão do sistema de justiça? Porque aqui tem uma aposta, e aí muito mais uma aposta de quem trabalha com políticas linguísticas e políticas públicas, então no contato direto com agentes públicos, né, que estão aí nos diferentes órgãos da administração pública, inclusive os órgãos do sistema de justiça, do que alguém que trabalhe com texto, com produção textual e com discurso, tá? Por quê? Porque eu tenho uma aposta aqui que a nossa atuação no campo dos direitos linguísticos, seja no meu caso, né, que pensa mais políticas públicas macro, seja no caso de muitos de nós que trabalham efetivamente com tradução e interpretação, está muito relacionada ao órgão com o qual a gente está conversando, né? Então, por isso que eu faço a grande divisão que eu proponho aqui para pensar os textos jurídicos é pautada nos diferentes órgãos do sistema de justiça, tá? Então, eu trago aqui uma divisão em 5, que não é uma divisão final, clássica, que vocês podem encontrar de diferentes modos por aí, mas que, de algum modo, organiza um pouco a nossa tarefa aqui hoje de pensar exemplos, principalmente, né?
Os primeiros órgãos do sistema de justiça, digamos assim, aqueles que todos mais ou menos sabem que são órgãos do direito, são os tribunais, né? Os tribunais de justiça, os tribunais de justiça do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, e os tribunais superiores, né? Os dois exemplos principais, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, né? Só que o que é muito importante, a questão da proteção dos direitos linguísticos começa muito antes do que faz um tribunal, né? Porque os tribunais, eles vão trabalhar, o direito que se opera no tribunal já é o direito do processo judicial. Então, já tem um processo judicial, e aí, no tribunal, o que se vai, os textos que aparecem lá já estão relacionados à judicialização de algum direito. Então, vocês vão lembrar aqui que entra já nessa parte de resolução de conflitos, mas o direito está muito antes, né? Não necessariamente quando a gente está falando de acesso a direitos, a gente está falando de uma disputa propriamente judicial. E aí, pessoal, entram vários outros órgãos do sistema de justiça, não necessariamente só o tribunal, ou seja, não é só o juiz que a gente precisa convencer sobre a existência de direitos linguísticos e sobre a necessidade, por exemplo, de tradução Libras português ou português Libras de vários documentos, né? Isso, ou seja, a gente precisa pensar isso fora do processo judicial, em outros órgãos, falando, por exemplo, com promotores e procuradores da República, onde? No Ministério Público, que é um órgão super importante do sistema de justiça. Então, a gente tem no Brasil os ministérios públicos, tanto federal como os ministérios públicos estaduais, né? Também muito importante a função da Defensoria Pública. A Defensoria Pública, pessoal, é a que são, tanto a federal como a estadual, é a que vai defender o interesse do cidadão diante do Estado, né? A depender da causa, a gente vai recorrer à Defensoria Pública Federal ou à Defensoria Pública Estadual. Por exemplo, no caso de uma pessoa migrante, né, que está com problema para regularizar a sua situação no Brasil, ela vai procurar a Defensoria Pública Federal. No caso dessa mesma pessoa, pode ser uma pessoa surda, por exemplo, que está com um problema relacionado a um contrato de aluguel ou a uma situação que não envolva o Estado diretamente, que seja uma situação entre dois indivíduos, essa pessoa vai buscar a Defensoria Pública Estadual, tá? E vejam vocês, nesse caso, as defensorias públicas, e aí eu sei que o tio Júlio tem contato e trabalhado bastante com as defensorias públicas, elas desempenham um papel fundamental na defesa dos interesses dos cidadãos. E isso antes de chegar num processo judicial, antes de chegar a um tribunal de justiça, por exemplo, né? Então, vejam vocês, que a gente tem no nosso imaginário que a pessoa mais importante do mundo do direito é o juiz. Mas eu posso ter, por exemplo, eu posso pensar na importância de convencer um promotor de justiça, que é quem trabalha no Ministério Público, da importância de se defenderem os direitos linguísticos de pessoas surdas fora do processo judicial, né? Porque vai ser o Ministério Público que vai garantir, por exemplo, uma devida instrução do processo na coleta de provas e por aí vai, né? Isso eu estou dizendo, pessoal, justamente para a gente já começar a pensar, desde aqui, que o direito ele está espalhado em diferentes órgãos do sistema, do ordenamento jurídico, não só nos tribunais. Então, a gente precisa pensar que não é só o juiz com quem a gente precisa conversar para garantir a importância de políticas linguísticas de tradução e de interpretação, por exemplo. A gente deve conversar com vários agentes públicos, com o juiz, com o promotor de justiça, com o defensor público, tá? E um outro órgão super importante do nosso sistema de justiça é justamente a Advocacia Pública da União, as advocacias públicas, né, que incluem a Advocacia da União, a Advocacia Geral da União, e as defensorias e as procuradorias de Estado.
né, que são as advocacias públicas. O que fazem as advocacias públicas, pessoal? Lembra que eu falei que a Defensoria Pública vai defender o direito do cidadão contra o Estado, no caso da Defensoria Pública Federal? Pois a advocacia pública vai defender o direito do Estado. Tá? Por exemplo, numa causa previdenciária em que uma pessoa tenha buscado no INSS algum tipo de auxílio previdenciário, se o INSS disse não, essa pessoa não tem direito a esse auxílio, quem vai defender essa posição do Estado vai ser a advocacia pública, no caso, as procuradorias de Estado, né? Então, vejam, nesse caso, também os advogados públicos, também os procuradores de Estado, precisam saber da existência desses direitos linguísticos, da necessidade de se traduzir vários dos documentos e de ter garantido o direito à interpretação em várias situações, por exemplo, no atendimento ao público, né? E aí, por último, né, que aí talvez seja os casos mais conhecidos de algum modo, né, a função das delegacias de polícia no nosso sistema de justiça brasileiro. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre a importância dos gêneros policiais, que são os gêneros os gêneros textuais policiais, né, que a gente consegue encontrar dentro da atuação das delegacias de polícia, e aqui eu citei só duas, né, a Polícia Federal e a Polícia Civil, também dependendo aí do tipo de ação, tá, do tipo de atividade, do tipo de demanda jurídica que chegue. Certo, pessoal? Então, até aqui, a gente já tem condições de ver o quanto que o nosso direito brasileiro está espalhado, né? Então, quando a gente fala de direito, e isso eu acho que é um dos elementos com os quais a gente pode sair da noite de hoje, a gente está falando de diferentes órgãos, de diferentes agentes públicos e de diferentes demandas. Logo, por consequência, a gente está falando de diferentes gêneros textuais. Então, imaginem vocês, pessoal, quantos gêneros textuais ou documentos diferentes são produzidos por esses órgãos aqui. E quantos desses são documentos com os quais os cidadãos têm contato, né? Então, e quando a gente está falando de linguagem jurídica, a gente está falando de uma linguagem jurídica que é muitas vezes inacessível, mesmo para aquele falante que ocupa esse imaginário hegemônico da língua, né? Que é o falante oralizado, alfabetizado, ouvinte da língua portuguesa como língua oficial. E aí imaginemos nós, quando o sujeito, quando o cidadão não se encaixa nessa condição, tá? Bom, um outro aspecto também classificatório que nos interessa saber então, a estrutura do sistema de justiça, né? Como eu falei, o poder judiciário, propriamente dito, né, que tem os tribunais, ele é responsável pela aplicação das leis. Então, quando uma lei não de algum modo, quando alguém acha que a lei não foi cumprida, recorre ao poder judiciário, né? Também, como eu falei, o Ministério Público vai defender a ordem jurídica e os interesses sociais, essa é a função do Ministério Público. As defensorias públicas vão assegurar o direito à defesa gratuita, então, e aí, defendendo os interesses, no caso da Defensoria Pública Federal da União, né, vai defender os interesses do cidadão contra o Estado, e no caso das defensorias públicas estaduais, vai defender aqueles que não podem pagar pela justiça privada, né, por advogado, entre particulares, né, em que o Estado não é sujeito ali da relação jurídica. As advocacias públicas, como eu falei, vão ter a função de defender as decisões dos estados, tá? Tanto dos estados, né, como entes da federação, então Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, como a União mesmo, como esse ente do nosso ordenamento jurídico, tá? E a polícia vai ter essa função de investigar crimes ou fatos que fujam à ordem social e de manter a ordem pública, tá? Isso, aí a gente vê aqui
a colega Priscila trazendo as funções do Ministério Público, defendendo via ações civis públicas, né? Então, Priscila, tu está trazendo aqui já um exemplo, né? A ação civil pública como não dá para chamar de gênero, né? Mas como um tipo de ação aí que aparece numa petição inicial, é importante aí de a gente também conhecer, né? Então, como eu falei, né? É muito difícil de a gente buscar fazer uma lista exaustiva de todos esses documentos, de todos esses gêneros, né, que aparecem no direito, no geral. E aí a ideia da nossa aula hoje é mostrar a importância disso, que aí a gente vai ter muito tempo para ir documento por documento ou entender aí quais sejam os mais importantes para a nossa demanda, né. Bom, coisas de que eu já falei aqui, que são interessantes de a gente sistematizar, né? A gente tem no nosso ordenamento jurídico os chamados entes da federação: União, Estados e Distrito Federal e os municípios. Tá? Por que isso é importante, pessoal? Para a gente saber com quem falar, né? Então, aqueles órgãos de que eu falei anteriormente, os tribunais, o Ministério Público, as defensorias públicas, a Advocacia da União e as delegacias de polícia, vão ser umas ou outras, a depender se a gente está falando da União, né, da União Federal, dos estados, propriamente ditos, ou dos municípios, né? Então, o direito, ele está atravessando, existem órgãos jurídicos de competência, digamos assim, de cada um desses entes da federação. E, muitas vezes, eles não se conversam. E essa é a nossa preocupação aí para quem trabalha com direitos linguísticos e políticas linguísticas, né? Então, em relação aos estados, por exemplo, a gente pode encontrar defensorias públicas que são muito vanguardistas em matérias de direitos linguísticos, de tradução e interpretação para diferentes públicos-alvo, como para pessoas migrantes, pessoas indígenas e pessoas surdas, e a gente vai encontrar defensorias públicas em que isso nem é uma questão, né? Então, isso para mostrar que essa divisão, né, da nossa federação nesses entes federativos acaba, para a gente que trabalha com política linguística e direito linguístico, trazendo alguns desafios, né? No caso da justiça, dos tipos de justiça, a gente consegue identificar dois tipos de justiça. A justiça federal, né, que vai tratar de temas que interessam diretamente à União. Então, quando a União Federal, né, é interessada, ela é parte daquela relação jurídica. Como eu falei agora no caso previdenciário, né, então é a União que regulamenta todo o sistema de previdência, né? Então, sempre que a gente tiver um problema previdenciário, por exemplo, ou um problema de nacionalidade, de decidir quem é nacional, quem não é, quem vai tomar conta disso é a Justiça Federal, né? E aí, através dos tribunais regionais federais. E também, na Justiça Comum, a gente tem a Justiça Estadual, que ela é mais do nosso cotidiano, né? Então, as nossas causas, sejam causas penais que envolvam particulares, que não tenham o Estado como um dos polos da relação, vão ser tratadas na Justiça Estadual. E aí são os nomes com os quais a gente mais, as siglas, né, que a gente mais vê. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, e por aí vai. E a justiça especializada que vai ter aí os tribunais eleitorais, os tribunais do trabalho e os tribunais militares, né? Algo muito importante, pessoal, principalmente para quem quer conhecer um pouquinho da regulamentação do sistema de justiça e dos tribunais propriamente dito, que não está aqui, é a função que desempenha o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça é o órgão que vai coordenar todos os tribunais do Brasil, né? Então, por exemplo, recentemente a gente tem resoluções do Conselho Nacional de Justiça dizendo da obrigação não, mas recomendando que os tribunais utilizem linguagem simples, seja nas práticas dos juízes, nos textos que eles escrevem para emitir sentença, por exemplo, seja em decisões que acontecem no meio do processo, né, que a gente chama de decisões interlocutórias, que aparecem via despacho.
é o CNJ, é esse Conselho Nacional de Justiça, que organiza a atuação de todos esses órgãos, de todos os tribunais do nosso Poder Judiciário, né? Então, para a gente que estuda políticas linguísticas e direitos linguísticos, é sempre bom ficar atento ao que o Conselho Nacional de Justiça tem feito em matéria de língua, né? E em defesa dos direitos linguísticos de diferentes públicos-alvo, tá bem? Indo mais adiante, a gente entra agora a imensa gama de gêneros textuais que aparecem no mundo do direito, tá? Então, eu espero já tê-los convencido até aqui, pessoal, do quanto será falha a nossa pretensão de tentar quantificar e descrever todos os gêneros textuais que aparecem no mundo do direito, né? Por quê? Primeiro, porque a gente pode considerar que o direito está em outros lugares que não só nas instituições jurídicas, certo? E segundo, porque as práticas da administração pública se renovam, né? Então, todo dia pode nascer um jeito novo de se expressar através do direito. Vou dar um exemplo muito recente para vocês, né? Até bem pouco tempo, na administração pública, nós tínhamos como comunicação oficial, por exemplo, o ofício e o memorando, né? Então, o ofício era entre órgãos, por exemplo, se a Defensoria Pública quisesse se comunicar com o Ministério Público, enviaria um ofício. Por quê? Porque são dois órgãos diferentes. Por outro lado, se um defensor público quisesse se comunicar com outro dentro da própria Defensoria Pública, ele enviaria um memorando. Atualmente, a gente só tem um ofício como padrão de comunicação oficial, né? Então, isso mudou. Hoje em dia, a gente não aprenderia mais nem a fazer memorando, e no caso de quem trabalha com tradução, a traduzir memorando. Por quê? Foi um gênero textual que deixou de existir. Pelo menos, deixou de ser previsto, né, pelo Manual de Redação Oficial. Com isso, eu quero dizer que tem aí uma característica dos gêneros textuais, que é a sua mutabilidade. De algum modo, a vida vai fazendo com que nós usemos e criemos mais ou menos gêneros textuais para se comunicar, no limite, né? De todo modo, eu apresento aqui, assim como eu resolvi apresentar uma proposta, né, de exemplos de gêneros textuais e direito, pautada pelos diferentes órgãos, né? Então eu vou falar de gêneros comuns nos tribunais, no Ministério Público, na Defensoria Pública, na Advocacia Pública e na Delegacia de Polícia. Também entendo como interessante que nós façamos algumas diferenças entre gêneros que são gêneros jurídicos, normativos, legais, judiciais e policiais, né? Por quê? Por uma questão prática e por uma questão de ordem prática e também por uma questão de ordem voltada para pesquisa, mais heurística, assim. Porque a gente não pode colocar todos esses adjetivos aqui no mesmo bolo, certo? Gêneros policiais são gêneros jurídicos. Gêneros judiciais também são gêneros jurídicos, mas não são a mesma coisa, né? Então, pode haver alguns de nós, tradutores e intérpretes, que nos especializemos, por exemplo, em tradução de texto de lei, em tradução de texto normativo. No entanto, isso não significa que nós tenhamos a mesma tendência de trabalhar com gêneros na esfera policial, por exemplo, né? Por quê? São demandas diferentes, são textos diferentes que aparecem num e no outro contexto, tá bem? O que eu estou considerando aqui, pessoal, gênero jurídico? Sempre que a gente fala, vocês viram lá na BNCC que aparecia quase como sinônimos textos jurídicos, normativos e legais. E eu quero convencê-los aqui de que a gente deve tratá-los como coisas diferentes, tá? O que eu estou considerando como texto jurídico, como gêneros jurídicos? Todo texto produzido no âmbito do direito. Então, vejam vocês, tudo que a gente falar aqui, a gente pode considerar como
documentos nos gêneros jurídicos. Então, o gênero jurídico, pessoal, seria esse grande gênero, ficou repetido, né? Mas seria esse grande conjunto de documentos que aparecem no mundo do direito, certo? Então, mesmo quem está falando de boletim de ocorrência, está falando de um gênero jurídico? Sim. Quem está falando de uma sentença já produzida num processo judicial, está falando de gênero jurídico? Tá, sim, também. Só que num caso de espécies diferentes do gênero jurídico. Então, o que eu queria falar aqui é que a gente pode considerar como jurídico tudo que disser respeito ao âmbito do direito, certo? Tudo que disser respeito ao âmbito do direito. Não necessariamente judicial, não necessariamente legal, não necessariamente policial, não necessariamente normativo, mas no campo do direito. Aí vocês podem me perguntar, o Samuel, por exemplo, Samuel trabalha com acórdãos. O Samuel trabalha com gênero jurídico? Sim. O Wagner, outro pesquisador que trabalha com o tio Jur. Ele trabalhou com gêneros com auto de prisão em flagrante. É a mesma contexto jurídico do acórdão com o qual trabalha o Samuel? Não, mas também é jurídico, né? Então, um é judicial e o outro é policial, mas os dois são jurídicos. Então, eu queria, agora já, dizer que, por exemplo, tudo que a gente vai falar na nossa noite de hoje tem a ver, tudo que a gente está falando na nossa noite de hoje tem a ver com textos jurídicos, certo? Mas que vão ter suas especificações, e aí vem as espécies de gêneros jurídicos com as quais a gente pode trabalhar na interface com o direito. Tá? Bom, o que é um gênero normativo? Quando a gente vai falar de norma, pessoal, a gente vai falar de documentos, então um texto normativo é um texto que vai regulamentar condutas e procedimentos. Exemplos, portarias e regulamentos. Então vocês veem aqui, pessoal, que eu posso ter uma norma, eu posso ter uma regra que não necessariamente está no texto de uma lei, certo? Então, nesse caso, a norma, ela é um gênero do qual a lei vai ser espécie. Tá? Exemplo disso, uma portaria que regulamenta concurso público. Né? Então, eu posso chamar isso de um texto legal? Não, porque não no sentido estrito de lei, né? Mas eu posso chamar isso de um texto, é um documento normativo, certo? Então, se enquadra dentro do que a gente pode chamar de gêneros normativos, tá bem? Uma dúvida, por exemplo, eu quero pesquisar a estrutura do gênero portaria na Defensoria Pública da União, e um colega quer estudar a estrutura do gênero projeto de lei, né, ou lei, propriamente dita. Nos dois casos, eu estou falando de gêneros jurídicos, certo? Mas eu não posso chamar a portaria e o regulamento, por essa proposta que eu estou trazendo aqui, de gênero legal. Eu vou reservar o legal só porque seja matéria de lei, propriamente dita, tá? Que é o que vem na sequência. Então, o gênero legal, pessoal, vai se referir à criação de normas no poder legislativo, né? Então, exemplos disso, leis e decretos que vão definir direitos e deveres. Um exemplo que a gente pode colocar aqui é a Lei Maria da Penha, né? E várias outras leis que são de interesse social e que precisam ser conhecidas por todas as pessoas, sobretudo, para que possam reivindicar seus direitos, nesse caso, contra diferentes formas de violência doméstica de gênero, né? Por que é importante mostrar isso aqui, né? Porque tem a ver com a nossa disposição de se aprofundar em determinado modo de construção desses textos jurídicos. Então, vejam, tanto o legal quanto o normativo criam regras, né? Mas uma portaria de uma instituição, por exemplo, da universidade, não necessariamente não passa pelo processo legislativo envolvendo
Assembleia Legislativa dos Estados, envolvendo Câmara de Vereadores dos municípios e envolvendo o Congresso Nacional, no caso de leis federais, né? Então vejam que interessante, que conhecer, saber que o nosso sistema de justiça e que o nosso ordenamento jurídico tem aqueles diferentes entes de que eu falei, que tem poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, nos ajuda numa certa definição de que tipo de atuação a gente buscará ter nisso que envolve a linguagem jurídica, né? Eu, pessoalmente, tenho trabalhado muito, né, com textos normativos e textos legais, então trabalhando com projetos de lei, um gênero legal, e com portarias, por exemplo, né, que entraria dentro desse campo normativo, mas na esfera da administração pública, certo? Então, alguns de vocês podem querer se aprofundar, digamos assim, na tradução de leis, na tradução de decretos, o que nos fará ver a diferença de estrutura, de composição e de estilo desses gêneros, né? E isso, de algum modo, pode nos ajudar a trabalhar, né, em acessibilizá-los, de algum modo, às populações e aos públicos-alvo com os quais a gente trabalha. E o gênero policial, pessoal? Aí sim, relacionado às atividades policiais, como boletim de ocorrência, autos de prisão, que vai ter uma linguagem, se aqui, no caso das leis e das portarias, né, a gente vai ter uma linguagem mais formal, em que aparecem mais as marcas do juridiquês. Nesse caso aqui, a gente tem uma linguagem mais descritiva e objetiva, né? Por exemplo, no caso dos boletins de ocorrência, que vão ter uma estrutura mais tanto de descrição dos fatos como de narrativa dos acontecimentos, né? O que, vejam que interessante, do ponto de vista linguístico, pessoal, e eu falei que eu ia ser menos linguista hoje, mas não consigo, vocês vejam que é de estrutura de língua que a gente está falando nesses documentos, né? Então, olhem como é diferente a gente escrever e traduzir um projeto de lei do que a gente escrever e traduzir um boletim de ocorrência, por exemplo, né? É outra estrutura, é outra forma de compor, é outro estilo, e aí isso nos traz para a gente que trabalha com texto e com direito uma gama de pesquisa, né, Samuel? Muita coisa para estudar, e isso para mostrar o quanto que cada uma dessas coisinhas que eu estou trazendo para a gente hoje exige aprofundamento, né? Gênero judicial. Vejam, isso aqui é muito importante. Eu falei para vocês que no nosso imaginário sobre o direito, a gente fala muito da importância de acessibilizar a língua no contexto dos tribunais, né? Isso, gente, presume que já existe um processo judicial. Então, teve alguém que entrou na justiça contra alguém. E esse alguém não necessariamente é uma pessoa física, pode ser, inclusive, uma pessoa jurídica, como uma empresa ou como o Estado, né? Então, a gente vai chamar de gênero judicial a gente vai chamar de gêneros judiciais os gêneros desses textos que são produzidos no poder judiciário mesmo, né? Então, presumindo que já tenha um processo judicial, né? Com qual finalidade? Como eu já adiantei, resolver conflitos que vão pretender aí, né, a aplicação das leis e tomar decisões que preservem os direitos que as pessoas têm. Nesses gêneros judiciais, o que se preserva é uma linguagem técnica, formal e precisa, com fundamentação legal. E é curioso, porque aquilo que eu falei do sistema do Conselho Nacional de Justiça, de simplificar a linguagem, está sendo bastante priorizado nos gêneros judiciais. Então, escrever petições, acórdãos, despachos e pareceres judiciais, ou seja, documentos que já estão dentro do processo, de um modo mais, entre aspas, simples, de um modo que vá ser mais compreendido, em tese, pelas diferentes pessoas que vão, de algum modo, ler aquele processo judicial, certo? Mas o que eu quero defender aqui, aí, como uma provocação para a gente
lembrar que quando a gente chega ao processo judicial, é porque antes dele, os nossos direitos estavam sendo violados. Ou seja, antes de chegar no judicial, a gente pode pensar na importância dos gêneros policiais, dos gêneros legais ou legislativos e de vários outros gêneros que envolvem o direito no trabalho da Defensoria Pública, por exemplo, que não presumem a existência de um processo judicial, que ainda estão na fase ou pré-judicial, né, ou pré-processual, ou na esfera administrativa mesmo, tá? Então, isso é interessante. A gente costuma lembrar, costuma achar que quando a gente fala de simplificação da linguagem jurídica, a gente quer que o juiz escreva ou fale sem o juridiquês. Mas a gente precisa lembrar que o juridiquês está atravessando todo o funcionamento do direito, né? Mesmo quando a gente se consulta com um advogado, por exemplo. Ou seja, todos esses agentes precisam ser convencidos de que é importante promover formas linguísticas de compreensão dos textos, né? E isso passa por tradução intralingual, muitas vezes, né, da simplificação da linguagem, e passa por tradução entre pares linguísticos, como é o caso que interessa mais a vocês, Libras português, beleza? Bom, então, um slide aqui que, de algum modo, sintetiza a comparação entre esses gêneros de que eu falei. Eu estou propondo aqui 5, né? O gênero jurídico é aquele que contempla os outros todos, né? Então, eu teria o gênero jurídico, e entre os jurídicos, os normativos, os legais, os judiciais e os policiais. Vejam, isso não é exaustivo. Essa classificação, ela não é estanque, inclusive fica aí para que, como missão de pesquisa, vocês proporem outras classificações, outras que façam sentido dentro dos dados e dos contextos jurídicos com os quais vocês trabalhem. Mas uma de que eu não gostaria de abrir mão, que eu queria convencer vocês, é de pensar o jurídico como esse gênero maior que absorveria todos os outros, tá bem? Isso, jurídico como guarda-chuva, Aline, perfeito, jurídico como guarda-chuva. Tá? Então, os normativos vão regular através de normas e procedimentos, os legais a gente pode pensar como um tipo desse normativo também, que aí vão criar normas dentro de um processo legislativo. O judicial, os gêneros judiciais vão acontecer no âmbito do processo judicial, então já se presume um processo judicial acontecendo, como é o caso de uma petição inicial, né? E os gêneros policiais vão aparecer nas atividades que acontecem no âmbito policial, né? E aí um grande exemplo que a gente pode dar são os boletins de ocorrência. Bom, tribunais de justiça, pessoal, eu falei para vocês que esse é o que está no nosso imaginário, né? Um exemplo bem típico de gêneros textuais que aparecem nos tribunais de justiça são as sentenças, né? Então, a sentença é a decisão final do juiz sobre o caso. Um exemplo é uma sentença que condena alguém por determinada prática que viole o ordenamento jurídico, como são as sentenças condenatórias, né? Um outro exemplo, e aí que é o objeto do trabalho do Samuel, são os acórdãos, né? Então, se a sentença, olha que interessante, é proferida por um juiz, o acórdão é resultado de uma decisão colegiada, né? Por um tribunal, normalmente por um conjunto de desembargadores. Então, quando o juiz está nessa segunda instância, ele vai ser chamado de desembargador. E aí vários desembargadores se reúnem, e normalmente tem um relator e um revisor desse caso, né? E eles vão chegar juntos a um acórdão, né? E aí essa decisão colegiada que vai ser textualizada no documento. Então, um acórdão a um recurso, por exemplo. Então, a sentença condena um sujeito por determinada prática, esse sujeito, através do advogado dele, recorre da sentença, através de um recurso de apelação, e
o que o Tribunal Superior ou de segunda instância vai decidir sobre esse recurso de apelação, a gente chama de acórdão. E olha que legal, pessoal, olha que legal. É dentro do sistema de justiça, dentro dos tribunais, seja de primeira instância ou de segunda instância, e tem estruturas bem diferentes. Estrutura linguística, eu quero dizer, textual, né? Então, o tipo de mecanismo, seja para escrever, seja para trabalhar tradução ou interpretação desses documentos, é bem diferente, né? E aí vejam o trabalho que a gente tem como pesquisadores para descrever essas diferenças, né? E pensar em formas de aplicação dessa descrição de uma maneira que facilite, que acessibilize o conhecimento, nesse caso, o conhecimento jurídico, né? Então, esse Tribunal de Justiça, alguns exemplos de gêneros textuais comuns aí no processo judicial, tá? E tem vários outros, né? Tem vários outros documentos dentro de um processo judicial, petição inicial, por exemplo, tem decisões despachos que servem para, não são sentenças definitivas, mas que servem para dar decisões interlocutórias, enfim, vários documentos que aparecem aí dentro de um processo judicial. Aqui os exemplos que eu falei, né? A petição, o processo se instala, né? Se instaura, se inicia com o pedido do advogado ao juiz, né? Então, um exemplo bem clássico de gênero textual que acontece em tribunais de justiça, em tribunais, no geral, é a petição inicial do início de um processo judicial, né? Que também tem uma forma bem típica. A ponto, pessoal, que se no Brasil a gente entra com um processo judicial, com uma petição que não tenha as partes que o nosso Código de Processo Civil prevê, essa petição é considerada inepta. É como se ela não pode, o juiz sequer olha para ela, porque ela não cumpriu determinados requisitos, né? Então, vejam vocês o que aparentemente é um documento mais simples, porque é o que dá início a todo o processo, também tem formas bem previstas e bem positivadas a serem seguidas, né? Também, como eu falei, além da petição, o despacho em que o juiz vai dar uma ordem, seja um despacho que vai citar as partes envolvidas, né, para que elas se manifestem no processo, seja um despacho que ordene, por exemplo, a realização de perícia, né? Então, isso não acontece nem via sentença, nem pedido, é via despacho, que também tem uma estrutura própria, também tem um jeito próprio de o juiz escrever nesses despachos, né? Defensorias públicas, pessoal. Quais gêneros textuais que a gente pode dar como exemplo da atuação das defensorias públicas? Os ofícios, né? E aí, um exemplo super interessante, né, da relação de ofício, que é essa forma de comunicação entre autoridades de órgãos diferentes. Hoje em dia, como eu falei para vocês, a gente chama de ofício a forma de comunicação padrão entre agentes públicos, né, mesmo dentro do mesmo órgão, mas aqui a gente pode pensar a forma, por exemplo, pessoal, de um defensor público se comunicar com um policial federal, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês no campo da migração. Se eventualmente uma pessoa migrante foi na delegacia da Polícia Federal e se sentiu com algum direito não protegido, porque, por exemplo, recebeu a informação de que deveria pagar uma multa porque estava indocumentada no Brasil, tá? Essa pessoa ela vai à Defensoria Pública Federal, busca seus direitos, e o defensor público oficia a Polícia Federal para dizer que naquele caso determinado, a pessoa migrante não precisava pagar multa, né? Então, esse é um caso bem próprio de comunicação oficial que envolve a proteção de direitos linguísticos, né? Por quê? Porque nesse caso, algo de língua que está sendo protegido, e entre dois órgãos que, vejam, não são judiciais, não tem nada de processo judicial ainda, mas são órgãos que defendem direitos, né? No caso aqui, a Defensoria Pública da União se comunicando com a Polícia Federal, né?
Então, também é o caso de requerimentos, né, pedidos formais ao defensor público, tanto pedido de atendimento, por exemplo, ou de assistência jurídica, isso acontece bastante, mais frequentemente, nas defensorias públicas estaduais, certo? Então, vejam, isso só para dar 2 exemplos, né, da quantidade da quantidade de documentos diferentes que podem aparecer na atuação das defensorias públicas. Ministério Público. O Ministério Público tem um exemplo muito, muito bom de gêneros textuais com os quais a gente trabalha, né? Então, o que eu falei para vocês do curso de português como língua adicional voltado para acesso a direitos, a gente está começando a planejar aqui um curso voltado ao direito do trabalho, né? E isso para pessoas migrantes, mas que pode ser muito interessante para pessoas indígenas, para pessoas surdas também. Um gênero que é muito importante nesse caso é o gênero de denúncia, né, o gênero textual denúncia, pensando principalmente, pessoal, a situação das pessoas no mundo do trabalho, né? Tem muitas pessoas que, justamente por causa da sua condição linguística, são tratadas no mundo do trabalho em condição de escravidão ou análoga à escravidão. Então, a denúncia aparece, saber do gênero denúncia aparece como algo importante aí para promover, através do conhecimento sobre as questões, sobre os aspectos linguísticos da denúncia, então, através da proteção de direitos linguísticos nesse caso, promover acesso ao direito ao trabalho, né? Também é no âmbito do Ministério Público que a gente que tem os inquéritos que são presididos pela promotoria, né? Então, toda a instrução, toda a produção de provas, já dentro quando o processo chega ao Ministério Público vindo da polícia, é presidido pelo promotor do caso, né? E aí a importância de as pessoas envolvidas, né? Isso vale para as pessoas das comunidades surdas, migrantes e indígenas, poderem conhecer isso que está sendo produzido de prova sobre a sua conduta, ou no caso dos quais elas sejam vítimas, por exemplo, né? Então, tanto denúncia como inquérito civil são gêneros textuais aí que aparecem como importantes no trabalho com direitos linguísticos relacionados ao direito, né, ao mundo do direito. Delegacias de polícia, pessoal. Por que a importância de a gente trabalhar com gêneros textuais policiais? Porque o que acontece no campo, o que acontece na fase da investigação policial, muitas vezes, na maioria das vezes, tem impactos ao longo de todo o processo, né? Então, desde o boletim de ocorrência, que é um relato de crime ou fato relevante na delegacia de polícia, até autos de prisão em flagrante, são gêneros textuais que, se desde o início não tiverem um cuidado, né, de pensar políticas linguísticas de tradução ou de interpretação no momento ali da delegacia de polícia, podem comprometer o acesso à justiça como um todo depois, né? Então, 2 exemplos aqui que eu dou, tanto o auto de prisão em flagrante como o boletim de ocorrência, né? Que tem estruturas textuais, composição, muito bem diferentes uns dos outros, né? Então, vejam que mesmo que a gente coloque esses gêneros todos dentro do mesmo bolo, gêneros policiais, são características distintas que um e outro têm, né? E aí a importância de novo, tanto pesquisas aplicadas, né, que se voltem a essas diferenças. Os gêneros normativos, como eu falei aqui, eu já dei os exemplos, né, dos regulamentos de normas que vão detalhar a aplicação de leis, como os regulamentos dos concursos públicos, portarias, né, que vão, de algum modo, normatizar atos administrativos dentro das instituições, né? Gêneros legais, né? Para resumir, leis e códigos. Então, podemos ter alguns de nós que são mais dedicados a traduzir
leis e códigos, isso é muito diferente de traduzir, independente do par linguístico, mas com algumas especificidades, né, a depender de qual seja o par linguístico, leis é muito diferente de traduzir um boletim de ocorrência, por exemplo, né? Então, nesse caso, entrariam nos gêneros legais tanto uma lei do tipo Maria da Penha, como eu disse, como um código, né, que vai reunir um conjunto sistematizado de normas, e aí no Brasil a gente tem o Código Penal, o Código Civil, Código Florestal, Código Tributário, Código do Consumidor, né? Então vejam aí que a quantidade de textos do nosso direito que merecem o cuidado pensando em favorecer compreensão pelos diferentes públicos-alvo não é pequeno, né? É muito trabalho que a gente tem pela frente, seja tentar pensar quais são as prioridades, né? Pensando acessos aos direitos, e seja pensar do ponto de vista linguístico textual mesmo, né? Sobre as características desses diferentes documentos. De novo, gêneros policiais, né? Resumindo, autos de investigação, então a documentação dos crimes, de tudo isso que aparece dentro do inquérito policial, né? Por exemplo, um auto de investigação, como os relatórios que são feitos por quem preside, por quem dirige todo esse processo de investigação, que é o delegado de autoridade policial, né? O delegado de polícia, nesse relatório de investigação policial. E também os termos circunstanciados, né, que aparecem nos registros de infração, assim como os laudos, né? Os laudos, pessoal, são importantes não só no âmbito policial ainda, como dentro do próprio processo, né? Então, várias decisões dos juízes são pautadas na produção de laudos por peritos, né? E é importante que a gente pense, e aí eu estou conversando com vocês em voz alta, da importância de pensar políticas linguísticas de tradução desses documentos, desses laudos, porque costumam ser, a perícia, né? A prova pericial costuma ser uma prova bastante privilegiada no nosso processo judicial, né? Então, ter esses documentos, de algum modo, acessibilizados para as pessoas envolvidas no processo, na condição de réu, na condição de autor da ação, ou na condição de vítima, né, é importante. Então, já meio que para resumir, a gente pode começar a pensar, né, e tudo que eu falei aqui é muito, mesmo para trazer a temática, para a gente se aprofundar em próximos encontros, que alguns pontos, né? Primeiro, que os gêneros textuais vão variar conforme o órgão da justiça, né? E aí é interessante de a gente pensar, né, pensar o quanto que pode ser produtiva essa separação, pensar os gêneros textuais por órgão, né? Então a gente vai se dedicar aos documentos que aparecem no trabalho da Defensoria Pública, depois do Ministério Público, depois, ou antes, né? Mas das delegacias de polícia, das advocacias públicas, dos tribunais, ou dos órgãos do Poder Legislativo, né, Senado Federal, como os projetos de lei do Congresso, né, Senado, Congresso e Câmara dos Deputados, pensando, então, que o nosso desafio vai variar muito conforme o órgão de justiça, né, e que conhecer um pouco desse funcionamento do direito é importante para conceber políticas linguísticas, inclusive políticas de tradução, né? E também pensar o quanto que essa interpretação nos contextos jurídicos exige o domínio ou um pouco do conhecimento desse funcionamento do mundo do direito, né? E nesse caso, nos impondo aqui essas parcerias para a gente trabalhar junto nessa construção conjunta desse conhecimento de algum modo, né? E aí, pensando os desafios da tradução jurídica especificamente, né, que na verdade são desafios, eu falo aqui para tradução, mas desafios de trabalhar com políticas linguísticas no geral, no campo do direito, né. A linguagem técnica e formal do direito acaba sendo um grande desafio para nós, né.
porque tem diferentes terminologias, mas não só no campo lexical, né, tem diferentes modos de mobilizar a sintaxe, de construção de parágrafo, né, então são características do funcionamento da linguagem jurídica que acabam, de algum modo, afetando a garantia de compreensão pelas pessoas nos diferentes acessos às justiças, né? E por que eu botei acessos às justiças no plural aqui? Porque quando eu falo em acesso à justiça aqui, pessoal, não necessariamente eu estou falando de acesso ao poder judiciário, ao processo judicial. Porque a gente pode pensar que o modo como a gente é tratado numa delegacia de polícia já tem a ver com acesso à justiça, mesmo antes de um processo judicial ser iniciado, ser instaurado, né? Por isso, eu apresento aqui acessos às justiças nesse nome no plural, tá? Para a gente pensar que o direito ele está em toda a nossa sociedade e que a gente que pensa direitos linguísticos pode pensar em políticas linguísticas dispersas, relacionadas ao direito, mas dispersas, não necessariamente só no processo judicial, né? E aí eu trago, a gente não vai fazer isso hoje, mas fica como sugestão aí para pensar e fazer, vocês pensarem para diante, né? Tentar analisar as terminologias de uma sentença judicial, por exemplo, em diferentes tipos de processo, num processo penal, num processo civil, pensar o que seja comum, né, para quem já trabalha com tradução e interpretação no campo, no par Libras português, o que aparece como mais comum, quais são os campos do direito que mais demandam, né, essa atuação, principalmente sentenças condenatórias, porque são sentenças que vão condenar as pessoas por alguma coisa e a alguma coisa, né, seja apenas que vão ser que vão restringir liberdade, enfim, alguma pena, né, que acabam sendo aquelas que mais restringem direitos e mais afetam os direitos, né. Então, esse pode ser um bom exercício para a gente trabalhar aí ao longo dos nossos encontros. Também, algo muito importante, uma tarefa prática que me parece interessante, trabalhar com boletim de ocorrência, né? Analisar a estrutura e os termos comuns de um boletim de ocorrência, tentando encontrar uma estrutura padrão, né? Isso dentro dos gêneros que eu estou chamando aqui dos gêneros policiais, né? Gêneros textuais policiais que acontecem no âmbito das polícias. Aí eu não posso deixar de lembrar da dissertação do Wagner Mesquita, né, que pensou os gêneros textuais no inquérito policial como ferramenta de apoio aos tradutores e intérpretes, pensando dois gêneros, né, o auto de prisão em flagrante e o termo de interrogatório. Eu tive a oportunidade de ler a tese do Wagner e considero ela uma grande contribuição para o campo dos direitos linguísticos das pessoas surdas, principalmente pensando formação de tradutores e intérpretes, né? Ele trabalha com esses dois gêneros textuais, mas a dissertação dele traz questões estruturais que fazem a gente pensar sobre vários outros gêneros e sobre a atuação das polícias mesmo, pensando políticas linguísticas e políticas de tradução, né? Um outro documento que é legal de a gente pensar são as portarias, porque a gente dá muito pouca bola para portaria, né? Porque a gente acha, não é lei, não é constituição, então é uma lei, é uma norma fraca, digamos assim. Mas as portarias no tempo da pandemia foram muito importantes, né? As portarias do Ministério da Justiça dizendo, por exemplo, fechando fronteiras, né, dizendo normas sobre circulação das pessoas nos lugares. Então, também, uma tarefa interessante de compreensão desse gênero textual é analisar a estrutura, né, e termos comuns e termos que se repetem em diferentes portarias. Mas uma, bem simples, pessoal, que eu queria deixar como tarefa para casa, que no meu trabalho pessoal, quando eu trabalhava na gestão e estratégia da Advocacia Geral da União, eu trabalhava linguista, né, trabalhando nesse setor de gestão estratégica, a gente pensou num projeto na época, que chamava Linguagem Cidadã. E algo que a gente tinha, um projeto que pensava ações, né, e a demanda que mais impacto teve
na vida institucional ali naquele momento foi elaborar uma lista de siglas. E vocês, a essa altura do campeonato, eu já estou falando a 1h20, devem ter, de algum modo, ficado impressionados com a quantidade de siglas que eu falei, a quantidade de termos desconhecidos que eu falei. E isso, muito embora todo o meu esforço e toda a minha boa intenção de fugir do juridiquês, né? Então, eu queria só propor uma tarefa para vocês fazerem em casa, que é uma lista de siglas, né? Pensando quais são as listas, pensando quais são as siglas e abreviações mais comuns no trabalho com o direito que, de algum modo, já tenha afetado ou que vocês imaginam que pode afetar o trabalho com tradução e interpretação, no caso de vocês, pensando o par Libras português, né? E aí, com isso, eu encerro e fico à disposição. Depois de uma tempestade que assolou aqui Florianópolis, Nossa, eu estou fazendo um mini curso toda a gestão logística no celular, nossa. mas deu certo. Nossa, professora Jael, eu não tenho palavras para agradecer, porque realmente é um diálogo, algo extremamente importante. Tudo que tu estás trazendo aqui é algo que a gente trabalha muito na prática, como intérprete, como tradutor, como pesquisador do campo também. Tem muitos colegas aqui que estão fazendo mestrado em diferentes programas de pós-graduação, tem professores que estão acompanhando aqui também, alunos de diferentes disciplinas introdutórias sobre tradução e interpretação na área jurídica, e tu nos coloca uma série de desafios que a gente tem que pensar, né? Por exemplo, esse das siglas, pensar na composição desses gêneros, entender o jurídico como um guarda-chuva, né? Então, realmente, a gente tem muito trabalho para continuar. Eu queria abrir para 3 perguntas, né? Estou acompanhando aqui o chat também, agradecendo porque tem pessoas de diferentes regiões do país, né? Não vou mencionar os estados, porque nem todo mundo se apresentou aqui, mas todas as regiões do país estão representadas. Então, isso mostra o interesse dos profissionais, dos colegas que aqui estão, né? Então, a Samara, ela está com a mão levantada. Samara, por gentileza, abre a tua câmera. Estão me ouvindo? Eu acho que minha câmera é um pouco difícil. Deixa eu ver. Estou dando só um oi. Olá. Só um minutinho. Eu coloquei até lá no chat. Já sou tradutora e intérprete há um bom tempo, e eu estou resgatando um projeto antigo e um sonho, né? Que é a parte do Código Brasileiro de Trânsito. E esse é o meu foco. E eu sei que, querendo ou não, é a parte normativa, né? A parte legal. E a gente vê muitas informações na área da lei mesmo, sem essa tradução, sem chegar até a pessoa, né? Surda mais precisamente. Eu só queria saber se eu compreendi. No meu caso, nesse meu objetivo de tradução, no caso que seria as resoluções do COTRAN junto com a CBT, no caso seria normativos e legais, não é isso? Pela proposta que eu trouxe aqui, teu nome, desculpa? Samara. Tamara, pela proposta que eu trouxe aqui, a gente reservaria o legal ao que fosse que fosse legislativo nessa perspectiva estrita de legislativo como lei, né? E aí o normativo que abarcaria outras espécies normativas que não só a lei, no caso as resoluções com as quais tu trabalhas. Então, o código de trânsito propriamente é uma lei, é isso? Ou é decreto? Não lembro. Acho que é uma lei, né?
É uma lei. Então, tu trabalharias nesse caso, com uma lei. Mas, pelo que tu falas aí, eu, no teu lugar, me referiria aos meus documentos como documentos do gênero normativo, certo? E especificamente legal quando tu trabalhares com essa espécie normativa mesmo, lei. Por quê? Porque eu acho que tem a ver mais com o nosso trabalho na política linguística, sabe? Muito que a gente faz em política linguística tem a ver com edição de lei, com proposta de projeto de lei, com discussão de projeto de lei. Por isso que eu acho que dá para reservar um nome para isso, né? Gêneros legais, para a gente conseguir, no campo das políticas linguísticas, se identificar. Então, por exemplo, eu trabalho com gêneros legais, né? Como um tipo desse gênero normativo, porque eu trabalho muito com projeto de lei, né? Com a espécie normativa lei. Então, seria nesse caso. O normativo também seria um guarda-chuva de outras espécies normativas, entendeu? Obrigada, Samara, pela pergunta. A gente tem 2 inscrições. Uma é a Mariana Ora. Mariana Ora, surda, pesquisadora de Recife. Boa noite, gente, tudo bem? Então, meu nome é Mariana, eu sou surda, eu trabalho dentro do Tribunal de Justiça aqui de Pernambuco, eu sou assistente social, tá? Então, eu sou advogada, né? Sou assistente social. Eu já há 12 anos eu trabalho nesse contexto, né, dentro dessa área, eu tive algumas experiências, eu realizo leituras, né, então eu também estou, assim, ligada um pouco a essa área, tanto da interface linguística, quanto com relação ao Tribunal de Justiça, né. Então, eu, pensando num processo que eu estou envolvida com relação ao direito da família, pensando na petição inicial, né, que você até mencionou, professora Jael, eu percebo uma linguagem, assim, muito, que a gente fala até do juridiquês, né, eu percebo esse juridiquês muito presente, muito forte, e eu tô há 12 anos na área, tô envolvida, para mim foi muito difícil de entender, e aí eu fico refletindo, claro, a gente precisa conhecer essas estruturas desses textos, né, desses gêneros, vamos dizer assim, ok, mas a minha reflexão é a gente imaginar pessoas surdas que são tradutores, são intérpretes, né, que seguem essa estrutura, que estão presentes ali nesse momento, para como se fosse assim os níveis linguísticos, né, que a gente está pensando nas pessoas que estão envolvidas, nos agentes legais, por exemplo, nos advogados e tudo mais. Então, às vezes até parece assim, as pessoas surdas, como elas vão realizar esse acesso a essa informação nesses textos jurídicos, né? Eu fiquei refletindo sobre isso, porque também dentro do CNJ, né, Conselho Nacional de Justiça, também tem essas divulgações dessas questões da linguagem simples. E aí, também outra reflexão que eu trago, é linguagem simples mesmo? Porque muitos advogados, às vezes, ou pessoas envolvidas, né, parece que teimam em realizar essa, não simplificação, mas teimam em deixar de forma mais clara, né? Então, claro, tem essa divulgação, importante a linguagem simples, mas realmente está sendo colocado em prática ou não? Então, é uma reflexão que eu trago aqui. Eu queria saber sua opinião também com relação a isso, com relação principalmente à linguagem simples. Muito bem. Obrigada, Mariana, pela pergunta. Bom, posso falar, então, que a gente vem... A Associação Brasileira de Linguística tem uma comissão de políticas públicas na qual chegou a demanda sobre a simplificação sobre a linguagem simples, né? Existe um projeto, existem 2 movimentos hoje institucionais voltados à simplificação da linguagem, né? Tem um projeto de lei que é o 6256, que vai tentar
instituir uma política nacional de linguagem simples em todos os órgãos da administração pública. Esse projeto de lei já foi aprovado na Câmara dos Deputados e está agora tramitando no Senado Federal. E tem o Conselho Nacional de Justiça, que no final do ano passado, em dezembro do ano passado, instituiu o Pacto Nacional de Linguagem Simples, inclusive um selo que vai atribuir aos tribunais, ou aqueles órgãos que eu falei para vocês ali do sistema judiciário, né, nesse caso os tribunais, um selo para boas práticas voltadas à linguagem simples nesses tribunais, né. Bom, minha opinião, Mariana, sobre isso, no outro caso, no projeto de lei, inclusive mais do que no caso do Conselho Nacional de Justiça, o que a gente consegue ver ali é aquilo que eu falei, né? A língua que se propõe simplificar é uma língua, e os sujeitos alvo dessa simplificação são pensados dentro dessa ideologia do português como língua dominante no Brasil, né? Então, uma ideologia segundo a qual se presume que a língua é a língua portuguesa e que os sujeitos que estão ali acessando o direito, buscando o direito, são sujeitos que são oralizados, ouvintes, e que têm a língua portuguesa como, que dominam a língua portuguesa, né? Então, no limite, Mariana, me parece que a prática social é que vai nos dizer da inaplicabilidade dessas iniciativas de regulamentar a simplificação da linguagem. Por quê? Porque justamente essas iniciativas, muitas vezes a revelia de quem as concebe, mas por efeito dessas crenças, né, sobre a língua, apagam realidades linguísticas diferentes dessa hegemônica, né? E isso vale no caso, para pessoas, para o caso das comunidades surdas, para o caso das comunidades migrantes, para o caso das comunidades indígenas, para o caso das comunidades LGBTQIA+. Então, é um processo, é um caso a simplificação o que a gente tem visto, assim, olhando para alguns exemplos, né, de simplificação da linguagem, é que ainda permanece esse imaginário de que os sujeitos envolvidos ali são a língua portuguesa que domina, né, ali as relações de comunicação. Então, acho que vem a prática social aí para nos flagrar, Mariana, as limitações e as contradições dessa ideia de simplificação da linguagem, né? Obrigada, Mariana, pela pergunta também. Que bom que a gente tem aqui pessoas surdas participando junto conosco, trazendo a sua visão, trazendo as suas experiências no acesso à justiça e os desafios encontrados nesses processos, né? Passamos então à última pergunta, professora Aline, pode ligar sua câmera. Estão me ouvindo? Boa noite, Jael. Boa noite, Aline. Boa noite, colegas. Jael, eu tenho uma curiosidade. A gente hoje tem a possibilidade de preencher o boletim online, né, nas delegacias virtuais. E o formulário todo está em português, obviamente. Você vê algum modo de esse boletim um dia poder ser registrado em Libras, em vídeo, por falantes surdos? Ou você acha que a questão do direito de imagem seria um grande empecilho para isso se concretizar? Nossa, que pergunta legal, Aline. Pergunta muito interessante, assim. Olha, eu honestamente não tinha pensado sobre isso. E acho que, a exemplo de situações... não acho que... Eu acho que o direito poderia ser colocado, que o direito de imagem poderia ser colocado como um empecilho técnico, né? Mas me parece que a solução que tu apresentas
é bastante interessante, que passa por um trabalho de sensibilização e de conscientização dos agentes públicos, propriamente ditos, né? Então, isso é muito interessante, porque, voltando para a questão da linguagem simples, dos benefícios, em tese, da simplificação da linguagem, Aline, todo o acesso aos serviços públicos estaria mais agilizado, né? Porque isso passa pela plataformização de tudo, de todos os formulários, inclusive do boletim de ocorrência. E, de novo, acho que é mais uma questão de sensibilização do que técnico-jurídica, né? De se entender que poder fazer o boletim de ocorrência, por exemplo, né? Como outros tantos formulários que se preenchem na vida pública, usando recurso de vídeo, em que a pessoa possa fazer o seu boletim de ocorrência sinalizando, passa mais por uma compreensão de que isso é um direito linguístico do que propriamente o direito de imagem, né? Porque teriam estratégias jurídicas para defender o direito de imagem, né? Se a pessoa assentisse, por exemplo, no formulário que os direitos, primeiro que o formulário concebesse a proteção desses direitos de imagem e que a pessoa assentisse com a gravação do vídeo. Mas eu achei muito interessante a tua proposta e, de novo, né, acho que passa por esse trabalho de formiguinha e que hoje já tem conotação de formigão, né, com trabalhos legais como os do Tio Júlio e várias outras, em suas várias iniciativas de conversar e trazer as demandas para os agentes públicos, né. É sempre interessante quando a gente vê esses agentes públicos fazendo pesquisa no campo de políticas linguísticas, porque é daí que vem as alternativas que de fato vão mudar, né, a vida ali, a prática social. Mas eu não acho que o direito de imagem muito provavelmente seria usado como desculpa, mais para coibir a inovação, né, da política linguística e menos por razões jurídicas, assim, seria nesse sentido. Então, a gente está se encaminhando para a finalização, né? 8:45 já. No início estava uma muvuca, estava um pouco nervosa também. Mas, assim, eu quero mais uma vez frisar o agradecimento por você ter aceitado, Jael, que, na verdade, essa discussão, a gente já vem trabalhando sobre gêneros jurídicos e policiais e outros dentro do âmbito do TIUS-JUR, né? A professora Aline é professora de Lab 3, junto comigo, e outros colegas, tradutores, intérpretes, alunos estão aqui presentes. Mas a ideia de a gente fazer um espaço mais formativo, externo, surgiu do Samuel, que no momento está aqui interpretando, e apresentou uma proposta inicial, e a gente se reuniu, então, num primeiro momento, Samuel, eu, Jael, pensando nessa parceria entre o Letras de Lei e o TIUS-JUR, com vistas a trazer vários minicursos como este, para que a gente pudesse debater e ter um olhar mais ampliado. Então, assim, essa aula inaugural, ela faz parte de uma proposta de ciclos, né? De acordo com as nossas possibilidades também, porque está todo mundo em horário extra trabalhando, então agradeço também o teu tempo, Jael, de ter destinado para nós, e sem dúvida aqui pelos comentários, assim, todos gostando muito, parabenizando pela aula, parabenizando por esse momento, né? Então, a gente convida todo mundo que está aqui, que foram praticamente entre 53 e 55 pessoas ao longo desse período, que acompanhem o TIUS-JUR, que acompanhem o Letras de Lei também no Instagram, porque a gente vai divulgar novas oportunidades de diálogo. E queria fazer um agradecimento também muito especial para a equipe de intérpretes, né? O Samuel se virou nos 30 no sentido de participar da organização, articular
a equipe de intérpretes, né? Hoje em dia tem sido um desafio muito grande ter intérpretes disponíveis nos eventos. Muitos dos eventos estão sendo cancelados pela falta de intérpretes, então queria agradecer a presença do Samuel, da Fabiana e da Vitória Tassara, que nos acompanharam aqui, que estiveram conosco, contribuindo e oportunizando com que os direitos linguísticos fossem garantidos para pessoas surdas e não surdas. Então, vou solicitar que algumas das gurias, ou da Fábio, ou da Vitória, possam assumir a interpretação nesse momento, e vou abrir também um pouquinho a palavra para o Samuel, para que ele possa se manifestar em relação à sua ideia inicial e agora também com a participação aqui já desse primeiro encontro, e agradecendo, obviamente, né, todo mundo que está nos seus estados, né, tem gente em Manaus, Ceará, Bahia, São Paulo, São Carlos, enfim, estou aqui mencionando alguns dos colegas que se manifestaram no chat. Então, vou passar a palavra ao Samuel, depois a gente passa a palavra final à professora Jael e convido todo mundo que desejar a abrir as suas câmeras para a gente tirar uma foto. Agora consegui o microfone. Agora sim. Aquela hora do áudio não tinha conseguido. Peço perdão, mas gostaria de agradecer a professora Jael e a professora Silvana por ter topado essa ideia, que foi uma ideia conjunta, e aonde a gente queria realmente, né, a professora Silvana sabe que sempre nas minhas inquietações, pensando em como desenvolver na dissertação e ao mesmo tempo contribuir para a formação acadêmica e principalmente para a comunidade surda. Então, assim, quando a professora Jael topou isso, foi assim, uma alegria enorme para a gente, que é uma referência muito grande. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a professora Jael e a professora Silvana por terem topado essa ideia. Agora, de outro modo, também aos intérpretes, a Vitória, a Fabiana, o Joab, todos os outros com aquele que a gente conseguiu contato, agradecer muito por estarmos juntos discutindo como que a gente ia fazer as sinalizações, os sinais, então gostaria de agradecer. E voltando para o lado do público, vocês que estiveram presentes nessas 2 horas, que se interessaram, se inscreveram, a gente gostaria de agradecer e muito, porque se não fosse vocês, a gente não estaria aqui. Então, para vocês é muito importante que vocês estejam aqui, nos acompanhem, tanto o Tio Ju quanto antes de lei, porque se Deus quiser, a gente vai ter mais dessas formações junto com a professora Jael, junto com a professora Silvana, e todos aqueles que conseguirem topar com a gente esses momentos. Então, professora Silvana, professora Jael, minhas palavras é de agradecimento e muito emocionado com esse primeiro momento que vocês conseguiram nos proporcionar hoje, viu? Muito obrigado mesmo. Jael, a bola está contigo, então, para a gente fazer esse fechamento. Pronto. Olha, renovar os agradecimentos, assim, eu fiquei desde da primeira vez que a gente falou da ideia, que o Samuel trouxe a ideia, eu acho sensacional, porque foi o que eu falei, né? A gente tem sido demandado a falar sobre o direito nas nossas vidas, é algo incontornável, é algo que tem nos trazido desafios como profissionais no campo das letras e da linguística, né? Então, tentei mostrar para vocês o quanto que os professores de língua portuguesa na sala de aula estão sendo demandados a ensinarem também esses textos jurídicos, né? Em outros contextos. Então, nós profissionais da linguagem estamos sendo demandados em relação a isso. E aí eu queria terminar dizendo assim, o quanto que eu acho importantes essas iniciativas do Tio Jur. Samuel, te agradecer por ter encampado a ideia, trazido e tornado a ideia prática, né? Dizer, pessoal, que a nossa noite de hoje foi uma noite sobre direitos linguísticos das pessoas, né? Que o que eu trouxe aqui nos ajuda a dar um pouco de... a cimentar um pouco de tudo que vem por aí. Então, pensar a importância desses gêneros textuais na nossa formação como profissionais da linguagem é pensar direitos linguísticos, né? É pensar em como fazer com que esses documentos, de algum modo, fiquem mais compreensíveis, né? E que promovam, de fato, os acessos à justiça aí. Então, queria dizer que para mim hoje foi uma noite muito importante, me enriquece muito como
pesquisadora no campo dos direitos linguísticos, das políticas linguísticas, me traz questões de ordem prática para a gente pensar. Aprendo muito sempre que eu estou nesses contextos de conversa com as coisas do tio Júcio. Então, obrigada a tia Samuel, a quem nos acompanhou por aqui. Quero estar aqui nas outras oportunidades, ouvindo, aprendendo, porque eu sei que vocês têm se dedicado aí também com a Aline, né, a ver essa imensidão de documentos que o direito produz, né, e a gente conversou sobre isso, né, quanto que a gente que tem que se adaptar a esse direito, ao invés de tentar dizer para essas pessoas parem de produzir tantos textos diferentes e numa linguagem muito inacessível, né. Então eu quero estar aqui como aluna nas próximas oportunidades também, e falando na medida do que eu puder contribuir, porque eu acho essas iniciativas muito legais. Então, muito obrigada a todo mundo, aos intérpretes que nos acompanharam, pelo trabalho.